Nós vamos dar continuidade a essa lição sobre dízimos e ofertas. Na verdade, se eu fosse dar um outro nome para essa lição, agora eu daria contribuições, né? Porque elas tratam não apenas do dízimo e da oferta, mas, na verdade, o princípio que está por trás dessas ações. Essa é a terceira exposição dessa lição. Se tudo correr bem, a gente termina ela hoje, e aí a escola dominical vai ter um tempo de recesso, né? Nós vamos dar em férias, e aí só no ano que vem, tá? Então nós vamos aí para a lição número 11, dízimos e ofertas da série Primeiros Passos. Até aqui nós vimos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não vou recapitular, que eu já fiz isso na semana passada. Eu só vou passar aqui para os princípios norteadores, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nós vimos, terminamos isso na semana passada. Então nós vemos aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando se fala a respeito de contribuição financeira, nós vemos que essas contribuições, elas têm princípios, elas seguem os mesmos princípios, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança. E esses princípios a gente dividiu ele em 3 partes, que resumem essas motivações que estavam por trás, tanto da instituição no Antigo Testamento, quanto no uso dela no Novo Testamento. O primeiro aí que nós vimos foi a proporcionalidade. Ou seja, no Antigo Testamento, isso era muito claro, através do dízimo. O dízimo é uma proporção, ele é uma porcentagem sobre aquilo que se tem ou sobre aquilo que se ganha. O dízimo era retirado de tudo o que se recebia, ou seja, na constância que se recebia, se retirava parte daquilo que se recebia. Então, se era um agricultor, ele plantava, quando ele colhia, ele separava aquilo que ele havia conseguido, granjeado dentro do seu esforço, dentro do seu trabalho. Ou alguém que por algum motivo tinha um tipo de renda que fosse uma renda mais contínua, mensal, semanal, seja o que for, isso era separado de acordo com o que se recebia. Hoje, dentro da nossa cultura, aqueles que usam esse princípio também da proporcionalidade, o fazem baseado na sua receita mensal. Como nós, na nossa cultura brasileira, recebemos mensalmente, fazemos isso mensalmente, a partir daquilo que se recebe no final do mês, relativo ao que se trabalhou, ou na verdade no início do outro mês, relativo ao trabalhado no mês passado, se tira proporcionalmente. Então nós vimos isso também no Novo Testamento, não só no Antigo Testamento, nos textos que nós lemos de 1 Coríntios 16, por exemplo, que diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso que faça coletas quando eu estiver entre vocês. A mesma coisa em 2 Coríntios 8, 12. Nós vemos as palavras do apóstolo Paulo, os textos foram lidos na semana passada, que diz: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Então a ideia é o que é proporcional, o que você tem, aquilo que você tem condições de fazer. Esse é o princípio que nós encontramos no Novo Testamento, o princípio da proporcionalidade. Além disso, nós vimos também o princípio da constância. Esse não era um ato único, ele era um ato que era acompanhado de cada receita recebida por aqueles que eram participantes nas doações. Então eles faziam isso à medida que recebiam, havia uma constância. E por último, nós vimos também que um dos princípios que norteavam as ofertas ou as contribuições, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, era o princípio do planejamento e da dedicação. Isso era feito de maneira planejada, não era de maneira, assustada. Vou ter que fazer agora. E no impulso se fazia. Não, isso já estava dentro da cultura, dentro do pensamento e dentro das provisões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, daqueles que se entendiam como povo de Deus. Como nós lemos lá em 1 Coríntios 16, 2, Paulo fala àqueles irmãos: no primeiro dia da semana, separem parte daquilo que vocês têm de acordo com a renda de vocês. Então já havia um pensamento, eu tenho um dia específico que eu vou fazer isso, já havia um planejamento. Isso acontecerá, essa separação vai acontecer neste dia. Esse era o dia em que a igreja se reunia. Nós vemos aí vários textos na Bíblia, principalmente no livro de Atos, que eles se reuniam no primeiro dia da semana, aos domingos. Mas também na história da igreja, nós encontramos documentos antigos, do 1º e 2º século, que falam que os cristãos se reuniam no domingo, nos primeiros dias da semana, em que eles chamavam esse dia de o dia do Senhor, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Então, a partir daquele momento, os cristãos começaram a adorar ao Senhor no primeiro dia da semana, fazendo menção ao dia do Senhor, o dia da sua ressurreição. E aí Paulo diz: olha, nesse primeiro dia da semana, o dia em que vocês se reúnem para adorar, façam as coletas, para que quando eu chegar aí,
não precisa ser feito coletas com a minha presença, a minha participação. Por que Paulo fala isso? Paulo pegava esses recursos das igrejas gentias e levava a Jerusalém, onde a igreja estava passando por grandes dificuldades, onde muitas pessoas da igreja não tinham sequer o que comer. Então, essas contribuições que eram feitas na igreja, parte dessas contribuições eram levadas a Jerusalém. Então, o que Paulo está dizendo, olha, quando eu chegar, que não se façam apressadamente essas coisas, que não fiquem naquele desespero, cada um separa um pouquinho, não, já façam isso ao longo dos cultos de vocês. No primeiro dia da semana, separem parte daquilo que vocês têm, de acordo com a quantia que vocês podem dar, de acordo com a renda de vocês, para que quando eu chegar não seja preciso fazer as coletas. E Paulo levaria isso então para Jerusalém, para suprir as necessidades dos irmãos. Como vimos então na semana passada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o povo de Deus é orientado a contribuir para o suprimento das necessidades da obra de Deus e para que ela possa promover os trabalhos assistenciais. A igreja do Senhor e seus obreiros não devem andar em nenhum dos dois extremos que nós falamos até aqui, nem em se mover apenas visando o lucro, que muitas igrejas acabam fazendo, tentando culpar as pessoas ou trazer algum tipo de ganância sobre o coração das pessoas, dizendo, faça isso e você vai receber. Não que nós encontramos na Bíblia alguns princípios que falam sobre o princípio do plantio e da colheita, inclusive financeiramente falando, mas essa não deve ser uma moeda de troca, não deve ser uma barganha, e em muitos casos a igreja visível tem feito esse tipo de coisa e afirmado essas coisas. Então andam-se num extremo, que é o extremo dos pura e simplesmente o lucro. Mas por outro lado também a igreja não deve viver em precariedade se há condições de um bom sustento para a obra do Senhor naquela localidade. Existem locais onde há precariedade de recursos, por isso a igreja se mantém de forma complicada e de forma precária, mas porque está dentro de uma cultura cercada por pessoas que têm as suas dificuldades financeiras. Então, igrejas que acontecem em países onde a igreja é perseguida, em localidades pobres, seja no nosso país, seja em outras regiões, a igreja de Cristo se move de uma maneira mais simples, mais precária, isso porque estão dentro de uma cultura. Mas se em nossa cultura, e se dentro das nossas possibilidades, nós temos condições de manter bem a obra do Senhor, para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, a igreja não deveria viver em precariedade. As contribuições então são de responsabilidade do povo de Deus e não para os de fora, e cada cristão então é responsável por manter a sua igreja, a igreja em que congrega, ser participante no suprimento de suas necessidades, pois se tem se alimentado espiritualmente, deve ajudar também para que o trabalho continue e alcance outras pessoas. Foi até aí que nós fomos na semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade dentro do princípio da generosidade. Então, ao falar sobre essas contribuições, nós estamos falando de princípios reguladores, e esse é o princípio que nós podemos chamar de o princípio da generosidade. Encontramos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, Antigo e Novo Testamento reforçam a ideia de que as contribuições na igreja não são apenas meros rituais, não são apenas esmolas ou favores que um cristão ou que um servo do Senhor está prestando àquela localidade, àquela congregação. As contribuições, elas revelam o coração doador e generoso daqueles que têm Deus como soberano das suas vidas. O ato de contribuir nada mais é do que um sintoma de quem é que nós somos como adoradores, de como está o nosso coração para com Deus e para com a sua obra, de como é que nós temos, ou em qual área das nossas prioridades se encontra o reino de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que na vida do cristão, o ato de dar está expondo o seu coração, não só expondo, mas moldando o seu coração. Então até coloquei aí no slide que a gente pode dizer que a generosidade é uma ferramenta que é usada por Deus para duas tarefas principais. A primeira é o suprir as necessidades da sua igreja visível, da sua igreja que se move de maneira organizada. Então Deus usa como ferramenta para essa manutenção a própria boa administração dos recursos dessa comunidade. Mas não só isso, Deus usa também o ato de dar para expor e tratar o caráter cristão, o caráter do doador. Quando falamos do princípio da generosidade, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que é Deus quem nos dá a capacidade de produzir riqueza, que é Deus quem nos ajuda, não só nos ajuda no sentido de que nos dá condições para que a gente faça, mas nos dá a vida, nos dá o fôlego de vida, nos dá a força e nos dá as condições para o trabalho.
Quando Moisés está falando com o povo de Israel, no livro de Deuteronômio, falando a respeito das conquistas que estariam por acontecer, uma das coisas que Moisés vai falar para aquele povo, no capítulo 8, verso 17 e 18, é o seguinte: ele diz: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus havia prometido àquele povo que eles entrariam em uma terra prometida e que eles receberiam muitas coisas. Mas o que é muito comum na vida daqueles que dizem que amam ao Senhor é achar que tudo aquilo que eles têm faz parte do seu mérito, faz parte daquilo que eles merecem receber. Isso não seria diferente para com esse povo quando estivessem na terra prometida. E Deus já os orienta antes de entrarem na terra prometida, dizendo: quando vocês estiverem lá e verem prosperando os seus caminhos, não pensem vocês que é por causa da capacidade de vocês, que é da bondade de vocês, da força do vosso braço, mas lembrem-se de uma coisa: é o Senhor quem dá capacidade a vocês de produzir riqueza. Se vocês têm, é porque Deus lhes acrescentou. Nós vemos esses dois princípios acontecendo na Bíblia para várias coisas. Nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana andando lado a lado em todo o tempo, em que nós vemos que toda graça, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, mas Deus nos chama a agirmos, Deus nos chama a trabalharmos, Deus nos chama a fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Então, quando não o recebemos devido à nossa letargia, a culpa não é de Deus, a questão é a nossa falta de ação, às vezes a falta de boa administração, e há muitos que veem a sua vida em frangalhos, financeiramente falando, porque não administram bem os seus recursos. Mas por outro lado, quando nós vemos as nossas vidas prosperando, a glória não é nossa, a glória é de Deus, porque Ele nos dá a capacidade de gerirmos os nossos recursos e de acumularmos para nós aquilo que é necessário para a nossa vida e para a nossa satisfação. Deus nos dá recursos para que sejamos supridos, sim. Deus nos dá recursos para que tenhamos uma vida digna. Deus nos dá esses recursos para isso, mas não só para que consumimos com as nossas próprias coisas ou com os nossos próprios desejos, mas para que seja tudo usado para a glória do Senhor. Quando nós olhamos então para esse texto, Deus deixa bem claro ao seu povo: não digam que isso é capacidade de vocês, força de vocês. Lembrem-se, é Deus quem dá condições para que vocês possam produzir riqueza. Então, eu preciso me lembrar que Deus é quem dá a capacidade de produzir riqueza. Segundo, preciso lembrar que Deus é o dono de tudo e que nada que eu tenho é verdadeiramente meu. Nada do que eu possuo é verdadeiramente meu. Olha o que diz Ageu, capítulo 2, verso 8. Diz assim: palavras de Deus ao povo: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. É tudo meu. Tudo pertence a Deus. Não só isso, mas a gente vê o próprio Davi. Davi tem o desejo de construir ao Senhor um tabernáculo, um palácio, na verdade um templo suntuoso, grandioso, e Deus fala: não é você quem vai construir isso, quem vai fazer isso vai ser o seu filho. Mas Davi fica encarregado de receber os recursos que seriam investidos nesse templo. E no finalzinho do primeiro livro das Crônicas, nós vemos o povo trazendo à presença de Deus muitas coisas, trazendo para que fosse administrado para a construção desse novo templo muitas riquezas. E ao ver isso, Davi começa a louvar ao Senhor diante da atitude do povo. E olha o que diz lá 1 Crônicas 29, versos 11 a 14. Oração de Davi, ele diz assim: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e para dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu nome, o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha que entendimento da parte de Davi. Davi está dizendo: Senhor,
Isso que nós estamos fazendo é porque o Senhor nos deu condições de fazer. Há um texto no livro de Atos, nós não encontramos esse texto nos evangelhos, mas é um texto no livro de Atos que repete algumas palavras, e essas palavras são dadas como autoria de Jesus, que diz: não foi assim que Jesus disse, não foi assim que o Mestre nos disse? Maior dádiva ou melhor coisa é dar do que receber. E por que melhor coisa é dar do que receber? Porque só pode dar quem recebeu. Só pode contribuir ou compartilhar aquele que já foi suprido. Então o ato de dar é a exteriorização de uma bênção já recebida. Só podemos dar porque recebemos. Davi entendeu isso e ao louvar ao Senhor ele disse: Senhor, tudo vem de Ti. E nós só podemos contribuir. Ele diz: quem sou eu? Quem é esse meu povo para que tão generosamente pudéssemos dar ao Senhor? Porque tudo vem de Ti. E para as Tuas próprias mãos nós te damos, das Tuas próprias mãos recebemos, e para as Tuas próprias mãos nós devolvemos. É entender que tudo o que temos vem de Deus. Amém, queridos? Amém? Tudo certo aí? Vamos falar amém? Fala, amém! Parece que está todo mundo aqui cheio. Eclesiastes capítulo 5, verso 15, vai para um outro extremo, que vai dizer o seguinte: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Nada do que eu tenho é propriamente meu. Tudo que eu tenho veio de Deus. E quando eu me for, nada levarei. Nós vemos Jó também falando isso em outro momento, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Ou seja, nu eu vim da eternidade, e nu voltarei para a eternidade. Nós não levamos nada dessa vida, desta terra. Paulo fala isso também a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, diz: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Nada do que nós temos é propriamente nosso. Tudo vem de Deus. Nada que nós temos é verdadeiramente nosso. Então a administração dos nossos recursos, à luz disso, à luz dos recursos que nós temos, demonstra também a nossa maturidade espiritual. Se eu entendo que o que eu tenho vem de Deus, e que eu não levo nada dessa terra, a forma como eu vou gerir esses recursos que Deus confia a mim, é isso que nós chamamos de mordomia cristã, é usar os recursos que Deus me dá. E quando eu falo de recursos, não estou falando só de finanças, eu falo do nosso tempo, eu falo da nossa saúde, da nossa influência, do nosso lugar no mercado de trabalho, das pessoas que estão ao nosso redor, dos dons e talentos que Deus depositou em nós. Todos esses recursos humanos, materiais que nos são dados por Deus, refletem a nossa maturidade espiritual. O texto de Lucas capítulo 16, versos 10 e 11, nós vemos isso aplicado diretamente a finanças. Olha o que diz o relato de Lucas, palavras de Jesus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Ou quem confiará a vocês verdadeiras riquezas? Eu repeti a mesma palavra, né? Mas a NVI, ela traz: quem confiará a vocês, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês. A inversão aí do nome, se põe lá para o finalzinho o vocês. Então aqui, o que Jesus estava falando é sobre a administração de recursos. Se você ler lá depois, ele está falando de uma parábola onde há a administração de recursos ali implícita. Então quando Jesus fala: olha, se você não administra bem aquilo que é material, aquilo que é humano, como você vai administrar bem aquilo que é espiritual? Quem não é fiel nessas pequenas coisas, nas coisas que fazem parte da vida e da vida de todo mundo, como pode ser fiel naquilo que é grandiosíssimo, daquilo que é espiritual e que não faz parte da vida de todo mundo? Jesus diz ao seu povo: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, a administração dos recursos que nós temos demonstra a nossa maturidade espiritual. Dentro desse princípio da generosidade, nós vemos então a oferta revelando o nosso coração. Se o coração está em Deus, as coisas que temos de Deus são colocadas para a glória de Deus.
E de novo, não estou falando só sobre finanças, sobre tempo, sobre a vida, sobre a força, sobre o fazer para Deus, sobre o usar o nosso potencial para Deus. Se o nosso coração está em nós, ou nas nossas coisas, nós não damos tempo para Deus. Se o nosso coração está em conforto para nós, gastamos toda a nossa energia fazendo coisas para nós. Mas quando isso tem a ver com a vontade de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, aí a gente não tem tempo, a gente não tem força, a gente está cansado. Mas se o nosso coração está em Deus, não medimos os nossos esforços para a glória de Deus. Aquele que ama, age em amor, e isso não faz com que ele meça os custos dessa ação. Faz o seu melhor, faz o seu máximo, vai dentro das suas capacidades e muitas vezes além das suas capacidades, e por mais que isso seja difícil, faz sem peso no coração, porque faz para a glória de Deus e por amor. Mas se o coração não está em Deus, tudo o que se faz para Deus se faz com peso, se faz por obrigação. Essa é uma visão assim maldita de muitos cristãos evangélicos nos dias de hoje. Quando se trata sobre santidade, em que muitas das coisas que se fazem para Deus ou se deixam de fazer, o se abster do pecado, muitas vezes se faz com um peso. Se faz não por amor, mas com o peso da religiosidade, com o peso da lei. Eu preciso fazer isso, mas por quê? Porque eu preciso fazer, mas não porque ama a Deus, não porque teme a Deus, não porque quer expressar a sua vida para a glória de Deus. Isso fazem com qualquer coisa, seja a participação em uma reunião em que se fala do nome do Senhor. Não, eu vou porque eu tenho que ir, não porque eu reconheço que Deus é o provedor da minha vida e que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e é um privilégio estar reunido com os meus irmãos para adorar aquele que fez por mim o que eu nunca conseguiria fazer por mim. Eu tenho que evangelizar, porque senão Deus vai cobrar de mim aquela alma do meu vizinho. E aí não evangeliza porque ama ao Senhor e ama as pessoas que estão ao seu redor e querem que elas compartilhem do Evangelho, mas porque tem medo de que Deus vai cobrar da sua conta. E isso fala também a respeito da contribuição financeira. Há muitos que dizem: eu preciso contribuir, porque senão vai que Deus fecha a torneira lá de casa, vai que eu estou dando legalidade para o diabo vir e roubar as minhas coisas, e eu tenho medo do gafanhoto, do cortador, do migrador, do destruidor, eu tenho medo. Então não está fazendo para a glória de Deus, não está fazendo por amor, não está fazendo porque o seu coração está em Deus, e faz isso com alegria, mas por medo do diabo. Onde está o nosso coração? Isso fala do princípio da generosidade. Olha o que diz Mateus 6, 19 a 21, esse texto você conhece muito bem, diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E logo depois desse texto, Jesus começa a dizer: não andem ansiosos pelo que vocês vão comer e pelo que vocês vão vestir. E lá na frente, depois de ter contado ali toda uma ilustração de como é que as aves do céu são supridas, como é que a relva do campo que nasce e depois vira fogo, ela é tão bem vestida que nem Salomão pôde se vestir em toda a sua glória. Lá na frente ele diz: então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas, os cuidados para com a vida, serão acrescentados a vocês, serão dados pelo Pai que supre as nossas necessidades. Porque há muitos que não buscam o reino de Deus e a sua justiça, porque gastam tempo demais buscando o que comer e o que vestir, e às vezes fazem de Deus o servo para nos dar o que comer e o que vestir, e não estão buscando a Deus porque amam a Deus e buscam que o reino dele seja estabelecido na terra, mas simplesmente buscam com o medo de não ter o que comer e o que vestir. Por isso Jesus, antes de falar: olha, não andem ansiosos, ele diz: onde estiver o seu tesouro, vai estar ali o seu coração. Coloque o seu coração em Deus, Ele é o seu tesouro, e aí as suas forças serão colocadas para as ações corretas.
Aí você vai ter tempo para colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque você sabe que o resto é com Deus, porque o seu coração não está nas coisas dessa vida, o seu coração está em Deus, e aquele que confia em Deus é suprido por Deus. Amém, queridos? Mas se o nosso coração está nas riquezas, e aí é um grande problema. Por que falar de dinheiro na igreja é tão complicado? Porque esse é o maior de todos os ídolos da nossa geração. Isso não é só de agora, há muito tempo. Quando Jesus vai falar sobre servir a dois senhores, ele usa Deus e o dinheiro. Porque não dá para amar o dinheiro e amar a Deus. Porque, às vezes, para mostrarmos o nosso amor por Deus, ou para amarmos a Deus verdadeiramente, a gente perde dinheiro. Não só contribuindo, mas deixando de fazer certas coisas que nos dariam dinheiro. Mas aquele que tem o seu coração no dinheiro, coloca Deus em segundo plano. Deixa de fazer as coisas que deveria fazer para o Senhor, porque está ocupado demais procurando dinheiro. E quando eu falo isso, queridos, presta atenção, eu não estou falando de manutenção da vida, eu não estou falando de suprir necessidades que são necessidades básicas. Muitas pessoas deixam, se não a maioria, de honrar ao Senhor e de se fazer útil para a obra do Senhor, não para ter aquilo que é necessário para a vida, mas para poder dar uma incrementada nessa vida, para poder dar um up nessa vida, para melhorar as condições da vida. Não há nenhum problema em se viver bem, não há nenhum problema. O problema é quando, para que se viva bem, eu tenho que sacrificar aquilo que é importante verdadeiramente, que é a vontade do Senhor. É quando eu gasto mais tempo emperequetando a minha vida, do que eu gasto tempo para a glória de Deus. Amém, queridos? Se o nosso coração está nas riquezas, nunca usaremos as riquezas para a glória de Deus, ou faremos o mínimo possível. É muito comum as pessoas perguntarem assim: quando a Bíblia fala de dízimo, é do lucro, é do líquido ou é do bruto? Porque assim, eu quero fazer o mínimo que seja necessário. Essas coisas não deviam nem passar na nossa cabeça. Mas quanto é que eu tenho que dar mesmo? Aí vira aquela briga, né? Mas será que a dízimo é coisa do Antigo Testamento, então eu não tenho que dar? Aí a briga não é por fazer aquilo que é bíblico, mas é o que menos toca no meu bolso. A motivação não é correta, embora o questionamento às vezes seja um bom questionamento, mas a motivação por trás do questionamento não é correta. Porque a questão é que para com Deus a gente não faz matemática, para com Deus a gente não faz cálculo. Deus a gente dá aquilo que está ao nosso alcance e de melhor forma possível. Senhor, o Senhor sabe que é isso que eu posso, seja do meu tempo, seja das minhas forças, seja dos meus recursos, seja das capacidades que Deus me deu. Senhor, o Senhor sabe que se eu tivesse mais tempo, eu faria mais. O Senhor sabe que se eu tivesse mais forças, eu faria mais. Porque Deus sabe mesmo. E a gente pode tentar se enganar. Pode dizer: Senhor, o Senhor sabe, se eu tivesse mais dinheiro, eu faria mais. E Deus fala: quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Mas como você não consegue ser fiel com o pouco que você tem e acha que vai ser fiel quando tiver demais? O coração só multiplica as coisas. Quanto mais se tem, mais se ama o que se tem. Quanto mais se tem, mais se gasta para se manter o que se tem. Por isso, não é incomum nós vermos que as pessoas mais generosas são aquelas que menos têm. Existem pessoas que têm muito e são generosas? Existem, mas são exceções. Existem pessoas que têm pouco e não são generosas? Também tem. Mas se você fizer uma pesquisa simples, as igrejas, e eu estou falando de igreja bíblica, tá? Não falando de igreja que faz pressão psicológica para todo mundo trazer dinheiro, não. As igrejas são mantidas, na maioria, por pessoas que ganham salário mínimo. São esses que são fiéis, que fazem o seu melhor. E às vezes empresários que ganham ali, como dizem por aqui, boleiras, fazem o mínimo que podem quando é que fazem. Porque fidelidade não está relacionado com quanto nós temos, mas o coração que nós temos. Lembra de Jesus, diante daquela mesa de coletas, daquela bolsa de coletas?
E diz que os ricos vinham e jogavam grandes quantidades de dinheiro. E vem uma mulher, uma viúva. E Jesus chama os seus discípulos e fala: dá uma olhadinha ali, ó. Está vendo aquilo ali? Essa sim fez o que era certo. Essa deu a oferta agradável. Porque esses aqui estão dando do que sobra. Mas essa aqui da sua pobreza trouxe ao Senhor. O que importa é a quantidade? Não. O que importa é o coração com que se faz. Posso dar uma alta quantia de dinheiro com o coração completamente longe da vontade do Senhor. Mas posso fazer aquilo que diante dos olhos de outras pessoas parece uma oferta tão insignificante. Mas o coração que Deus vê é um coração verdadeiramente doador. A questão não é o quanto que se tem, nem o quanto que se dá. A questão é com que coração fazemos tudo o que fazemos. E quando Jesus fala sobre essas práticas espirituais, no Sermão do Monte, ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre ofertas. Ele está falando: o Pai de vocês, que vê, recompensa. Não façam isso para serem vistos pelas pessoas. Não saiam tocando trombeta. Não saiam anunciando o que vocês fizeram. Façam isso diante dos olhos do Pai, porque Ele é quem contempla. O Senhor vê o nosso coração. Amém, queridos? Então, generosidade disciplina o nosso coração. A generosidade é o antídoto contra a arrogância e a avareza. A arrogância é esse achar que nós somos bons demais. E a avareza é aquela mão fechada, né? O pessoal fala de passar com um sonrisal na mão, passa no meio do mar assim, chega do outro lado e o sonrisal ainda está ali inteirinho. Então, mão de vaca que a pessoa é. Dá tchau assim com a mão fechada. Então, o antídoto contra a avareza e a arrogância é o completamente oposto. É a humildade e a generosidade. Olha o que diz aí 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a ensinar as pessoas da sua comunidade, dizendo: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Dá uma olhadinha, antes da gente continuar aí o texto, no versículo 17, o finalzinho, ele diz que Deus nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus nos dá recursos para que nós sejamos satisfeitos. Não há problemas em desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. Isso é dádiva, isso é bênção de Deus. Usufruímos daquilo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Mas olha a sequência do texto, verso 18: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Paulo diz: Timóteo, ensina os ricos aí no presente mundo. E falar de riqueza naquela época era você ter onde morar, como viver, como se alimentar, porque a maioria das pessoas vivia em uma condição muito abaixo daquilo que era necessário para a vida. Se nós vamos olhar para nós nos dias de hoje, aos olhos dessa passagem, todos nós somos esses ricos. Nós vivemos em um país que, embora seja um país de terceiro mundo, nós temos acesso à infraestrutura, nós temos acesso a saneamento básico. Se não todos, a maioria de nós aqui tem água encanada, luz elétrica, acesso à internet, acesso a telefone. E se a gente pegar a média das pessoas no mundo, nós vamos ver que nós fazemos parte daquela população que é considerada rica. Porque no mundo em que nós vivemos, boa parte da população mundial tem sequer acesso à infraestrutura básica. Então nós podemos dizer, nós somos esses ricos. Podemos não ser milionários, nadando em dinheiro, mas temos acesso àquilo que é necessário para a vida, e até, na maioria das vezes, além daquilo que é necessário. Nós não temos só o pão de cada dia, muitas vezes nós temos um pudim, o sagu, né? Nós temos a picanha. Muitos de nós têm como costume no domingo fazer um churrasquinho de almoço. Irmãos, isso é privilégio, termos acesso a essas coisas boas da vida. Paulo está dizendo, olha, diz a essas pessoas
Digam aos ricos que sejam ricos também em boas obras, que sejam ricos em repartir, porque só assim eles se verão livres da arrogância e da avareza. O que é avareza? É colocar a nossa esperança na riqueza. Ele diz: ordene que sejam também praticantes do bem, ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, o antídoto para a arrogância e a avareza é a generosidade. Ela disciplina o nosso coração, ela nos coloca no nosso lugar. A generosidade é também uma semente. Quem planta, colhe. Isso aqui é algo que acho que todo mundo sabe muito bem, porque essa aqui é a parte mais enfatizada quando se fala sobre finanças. A Bíblia nos fala que plantar finanças também traz para nós, ou acrescenta a nós, aquilo que nos é necessário para a vida. Provérbios 11, 24 e 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Generosidade é uma prática de vida. Generosidade não é uma ação pontual. Quem é generoso em tudo. Quem é generoso no trabalho, por isso prospera. É generoso na administração da sua vida e dos seus recursos, por isso é colocado em bons lugares. Não faz corpo mole, porque é generoso em todas as coisas, inclusive nas dádivas que dá. O coração é treinado. E se alguém tem a capacidade de ser generoso com as finanças, que é o mais difícil, ser generoso em outras áreas da vida se torna mais fácil, porque o coração está sendo moldado. O maior de todos os ídolos está sendo derribado. Por isso ele pode ser generoso em outras coisas. O generoso prospera, porque faz aquilo que está ao seu alcance da melhor forma possível. Não só isso, mas nós vemos em 2 Coríntios 9, 6 e 7, Paulo dizendo: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Ele está falando aqui sobre ofertas. O capítulo 9 de 2 Coríntios fala sobre ofertas. Ele diz: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Também aí no capítulo 9, versos 10 e 11 diz: aquele que supre a semente ao que semeia, e dá pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha aí esse versículo: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Por que Paulo está falando por nosso intermédio? Porque ele era aquele que levaria as contribuições para Jerusalém. Então ele está dizendo: olha, as contribuições que vocês trouxerem serão levadas a Jerusalém, por nosso intermédio, inclusive se tornarão em ações de graças desses irmãos que serão os receptáculos dessa bênção. Então ele diz: olha, Deus vai suprir a semente. Quem faz com que vocês doem é aquele mesmo que dá. É Ele quem dá pão ao que come, Ele que dá semente ao que semeia. E aquele que tem este coração, diz o texto, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Mas para quê? Nós vimos Paulo falando a Timóteo que Deus nos acrescenta recursos para a nossa satisfação. Esse é um dos princípios também. Deus nos dá para que sejamos satisfeitos, para que tenhamos uma vida agradável. Mas aqui nós vemos Paulo dizendo a esta igreja: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer situação. Deus trará as mãos de vocês, para que vocês administrem de forma generosa. Deus confiará a vocês riquezas, para que essas riquezas sejam bem administradas para a glória do nome dEle, para que vocês sejam generosos. As necessidades deste mundo ímpio são supridas pela ganância das pessoas, mas as necessidades do povo de Deus e da obra de Deus são supridas pelo próprio Deus e pela boa administração daqueles que recebem os recursos do Senhor. Aprove ao Senhor que essa seria a forma como Ele abençoaria a sua obra, através dos seus filhos, como Ele faz em muitas outras áreas. Aprove ao Senhor que o Evangelho fosse pregado pela boa administração do Evangelho pela igreja.
A Bíblia nos diz que os anjos têm vontade de perscrutar esse mistério do Evangelho, mas Deus não deu a eles esta obra. Deus confiou à igreja que fosse e pregasse o Evangelho. Deus se move no meio desta terra, nos dias de hoje, através do seu corpo. Deus se move através da igreja. Como é que Deus é visto na nossa sociedade? Por meio da igreja. Quando a igreja age para a glória de Deus, Deus se torna visto, Deus se torna conhecido. Da mesma forma, nós estamos falando a respeito da administração, daquilo que é necessário para a obra do Senhor. Como é que Deus faz isso? Através da igreja, através do seu povo. Então, o princípio da generosidade, nós temos que lembrar também que nós jamais poderemos dar mais do que Deus nos deu. Nós nunca vamos conseguir superar a Deus no ato de dar. Você conhece aquele texto de João 3,16, né? Que fala da maior oferta que Deus pôde fazer. Porque Deus amou o mundo, Ele deu. Deu o quê? Seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a maior de todas as dádivas que nós poderíamos receber. Olha o que diz o salmista no Salmo 116, verso 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Será que há algo que nós podemos fazer, falar ou entregar a Deus que pode pagar aquilo que Ele fez por nós? Será que se gastássemos todos os nossos dias, cada segundo, cada gota do nosso suor, nesse mundo, promovendo o reino de Deus, será que isso pagaria a obra que o Senhor fez por nós? Sim ou não? Sim ou não? Não. Se nós tivéssemos a oportunidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas desse mundo, será que isso pagaria aquilo que Deus fez por nós? Sim ou não? Não? Sim? Talvez? Não. Mas geralmente a gente escolhe fazer o que menos nos custa para Deus. Entregamos para Deus aquilo que é o mínimo. E quando fazemos, ainda dissemos, cumprimos com a nossa obrigação. De uma semana inteira, gastamos, quiçá, 1h30 do nosso tempo para dizer glórias sejam dadas ao Teu nome. De todas as forças que recebemos do Senhor, investimos boa parte dela para a nossa própria alegria, satisfação e contentamento, seja através de trabalho, seja através de diversão, qualquer outra coisa, e o pouquinho de forças que nos sobra a gente entrega para Deus. E quando não entrega, diz, Deus vai entender, eu estou cansado. De todo o tempo que recebemos do Senhor, gastamos pouquinho do nosso tempo para coisas que são propriamente espirituais. E ainda, às vezes, fazemos de maneira tão assim, mais ou menos. Às vezes o único tempo que nós temos para adorar ao Senhor é a nossa 1h30 de domingo à noite. Mas nem isso fazemos direito. Já chegamos cansados, porque ao invés de ter gastado o dia em meditação e guardando o nosso coração para estarmos com o Senhor à noite, fizemos tudo que nós não conseguimos fazer durante a semana no domingo, porque afinal é o único dia que a gente tem para nós, e aí a gente chega aqui na igreja, senta, depois de meia hora a gente chega, né, porque a mente não está aqui ainda, a gente está cansado, fez tanta coisa o dia inteiro que está morrendo de sono, então não consegue nem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, vai cantar, não abre nem a boca, vai bater palma, não levanta nem a mão para bater palma, vai orar, não abre nem a boca para orar, faz o mínimo da pior forma possível. E aí a gente diz assim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo acima de todas as coisas. E Deus diz, eu sei mesmo. Nós temos que ser generosos para com Deus, porque nada do que fizermos pagará aquilo que Ele fez por nós, e qualquer esforço que nós fizermos para a glória de Deus é muito pouco comparado àquilo que Ele realizou por nós. Amém? O ato de contribuir não deve ser feito por obrigação ou esperando algo em troca, mesmo sabendo que ao contribuir nós seremos supridos por Deus. O texto que nós já lemos, 2 Coríntios 9, 7 e 8 diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Por último, aí eu quero que você abra esse texto, para a gente encerrar, 2 Coríntios capítulo 8.
só podemos ser generosos, ou só pode ser generoso, aquele que primeiramente se entregou a Deus. Antes de entregar qualquer coisa a Deus, que primeiramente se entregou a Deus. 2 Coríntios 8, desde o versículo 1 até o versículo 5, Paulo está falando à igreja de Corinto sobre a oferta que ele havia recebido dos irmãos da Macedônia. E ele diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo mais uma vez está falando aqui sobre o suprimento daqueles irmãos em Jerusalém, e ele diz: esses irmãos da Macedônia fizeram aquilo que estava ao alcance deles e fizeram ainda mais, isso por iniciativa própria. Ninguém precisou fazer nada, pedir nada, instigar nada. Por quê? Porque eles primeiramente se entregaram ao Senhor. Eles entenderam aquilo que Paulo fala em Romanos 12, versículo 1, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. E aquele que se entrega a Deus sabe que tudo o que tem também pertence a Deus, que nada do que nós temos, como nós vimos hoje, é propriamente nosso. Tudo o que temos, recebemos de Deus, e tudo o que temos não será nosso quando nós nos formos dessa terra. Por isso administremos bem os recursos que Deus nos deu, sejam eles financeiros, seja o nosso tempo, seja as nossas forças, seja a nossa influência, seja qualquer outra coisa, que usemos o que Deus nos dá como dádiva para a glória do seu nome. Se o nosso coração é generoso, isso fica explícito. Se não, tudo que fizermos vai ser o mínimo possível, reclamando, murmurando em todo o tempo. Há quem não goste, inclusive, que se fale sobre dinheiro, sobre ofertas na igreja. Então, devia rasgar várias páginas da Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Porque a administração dos recursos reflete, como nós lemos em Lucas, como vocês vão ser fiéis em coisas espirituais, se não conseguem sequer ser fiéis em coisas materiais, administrar as riquezas desse mundo ímpio. Que o Senhor nos dê mais sabedoria, e que nós não andemos nem no extremo, nem no outro, nem pensando só no dinheiro, mas também não vivendo de maneira precária. Amém, queridos? Amém?